Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o refluxo oculto, para você conseguir entender um pouquinho as diferenças aí em relação ao refluxo oculto com o refluxo visível, para que você consiga identificar isso no seu bebê e possa ajudar ele da melhor forma. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não acompanhou meus conteúdos, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e estou sempre por aqui trazendo informações para vocês e ajudando com informações de qualidade, com conteúdo que eu tenho certeza que fazem a diferença na casa de vocês, com o bebezinho de vocês. Prova disso são várias mamães que acompanham as lives e aplicam as orientações e conseguem ter resultados fantásticos também. Espero que você esteja gostando de todos os conteúdos, se você já é presente aqui há algum tempo, e se você ainda, como eu falei, é a primeira vez que está chegando, sinta-se à vontade, tire suas dúvidas, faça perguntas e acompanhe todos os vídeos que tem lá dentro do meu feed, nos stories também. Então vamos lá, vamos abordar um pouquinho sobre essa questão do refluxo, o refluxo oculto. É um tema que muitas mamães se preocupam, inclusive durante a live de ontem que eu tive com a mamãe Evelyn, tiveram algumas perguntas relacionadas ao refluxo oculto, que era um dos sintomas que o filho dela apresentava quando ele passou comigo pela primeira vez. E aí, as mamães preocupadas, porque elas ouviram falar um pouquinho mais sobre o refluxo oculto, às vezes é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, então eu resolvi trazer esse tema ainda hoje para a gente poder abordar um pouquinho mais e poder te ajudar com isso. A gente sabe que o refluxo ele assombra aí as casas das famílias. Muitas vezes as famílias não sabem que o bebê tem refluxo, porque, como eu sempre costumo dizer, o refluxo sim, ele pode causar dor. Refluxo causa dor assim como a cólica também causa dor, como os gases causam dor. Então o bebê tem dores relacionadas ao refluxo. É uma dor diferente, mas ele tem. E essa dor a gente consegue entender um pouquinho mais sobre ela, a gente consegue observar aí os sinais principais que o bebê acaba apresentando. Então assim, a gente precisa primeiramente desvendar um pouco esse mistério do refluxo, para a gente conseguir ajudar os bebês de uma forma positiva, porque é muito comum que sejam confundidos os sinais de refluxo com cólica. Até hoje ainda acontece isso. Eu tenho certeza que você já se pegou confundindo esses sintomas, que se você ainda não tinha acompanhado os meus conteúdos, talvez você tivesse até hoje ainda confundindo esses sintomas, e isso é uma coisa que não é sua culpa. Você talvez não tivesse tido acesso a essa informação. Então agora você está tendo, agora eu estou trazendo essa informação para você, se você chegou aqui pela primeira vez, e agora você vai conseguir entender e conseguir decifrar um pouquinho mais daquilo que pode estar acontecendo com o seu bebê. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ajudar um bebê, para a gente conseguir oferecer o melhor tratamento para ele, é a gente conseguir entender aquele sintoma que ele está apresentando. E esses sinais do refluxo, eles são bem característicos. Por isso que eu sempre costumo pegar muito em cima disso, pegar bastante, clicar muito em cima dessa tecla para que as mamães consigam observar bastante isso e ajudar o bebê da forma que ele está precisando. É um sintoma muito comum no consultório, então se você imagina que o seu bebê tem refluxo, que só ele tem, não, fique tranquilo. É comum no consultório, é comum nos atendimentos online, no curso online, nas mamães que mandam as dúvidas aqui. Então tem muito bebê sofrendo com refluxo. E aí você conhece aquele refluxo mais aparente, aquele refluxo voltou o leite, você já sabe que pode estar com algum sinal de refluxo ali. Então o refluxo, quando o bebê regurgita, quando ele vomita, é o que a gente chama de refluxo visível. Então, no nome mais popular, é um refluxo que você consegue ver, consegue observar. Existem casos que o bebê vai regurgitar, às vezes porque mamou em excesso, ou porque foi manipulado de uma forma exagerada, ou o bebê foi chacoalhado demais, e aí acontece a regurgitação. Muitas vezes não está associada a nenhum sintoma, o bebê não fica nervoso, não fica irritado, e isso não causa nenhum desconforto maior para ele. Mas a grande maioria dos bebês começam a apresentar sinais de refluxo, geralmente depois dos 10, 15 dias de vida. Então, chegou em casa, aquele bebê tranquilo, dorme super bem, não tem nenhum problema, e aí passa 10, 15 dias o bebê começa a apresentar alguns sintomas. Isso acontece principalmente devido a vício posicional. Quando o bebê tem um vício de posição para dormir, então se o bebê começa a dormir com a cabeça inclinada só para um lado, por exemplo, isso caracteriza que ele tem um vício posicional. E às vezes esse vício posicional pode estar dificultando ele de fazer a rotação contrária ou a inclinação contrária. E aí isso é ali que está o problema, porque quando o bebê tem o torcicolo, quando ele tem essa tensão excessiva, algumas funções de alguns nervos importantes que saem da cabeça dele e vão chegar para o estômago, às vezes não estão trabalhando tão bem.
Então, existem 12 pares de nervos cranianos que saem do nosso cérebro e descem pelo nosso corpo. Passam pela nossa face, descem pela cabeça, pela região cervical, ali no pescoço. E eles estão trabalhando, eles têm as funções dele. Alguns nervos para a função ocular, para a gente sentir cheiro, para a gente conseguir movimentar a boca. E aí tem alguns nervos que saem da mesma região, aqui da base do crânio, que descem para a região do estômago. Então eles são responsáveis por ajudar o estômago a funcionar bem. É desses nervos, dessas regiões, que saem os comandos de funcionamento do estômago. É um nervo muito importante chamado nervo vago. Se esse nervo começa a sofrer algum tipo de alteração por um torcicolo, por exemplo, ele pode começar a ter uma má função. Então, um mau funcionamento desse nervo por conta dessa tensão. E aí isso vai levar a acarretar muitos sintomas. E os bebês chegam para mim no consultório, dentro do curso online, e as mamães começam a conseguir entender um pouco mais sobre esses sintomas, entender um pouco mais sobre o bebê. Então é muito característico, o bebê que tem refluxo, a grande maioria deles está relacionado a torcicolo ou muitas vezes a um chicote cervical. O que seria o chicote cervical? Sabe quando o bebezinho menor de 3 meses, você vai pegar ele e você segura ele por baixo do braço? Esse bebê ele ainda não tem controle do pescoço, então ele não consegue sustentar bem o pescocinho dele, a musculatura dele ainda é fraca, não tem sustentação. Então, quando você segura ele por baixo do braço, ele pode chicotear, jogar a cabeça para trás de uma forma inesperada. Quando ele faz isso, ele pode gerar uma irritação desses nervos da base aqui que eu expliquei para vocês, que estão fazendo o estômago funcionar bem. Quando começa a irritar esses nervos, o estômago começa a ter um trabalho diferente. E aí o bebê começa a ter sinais de volta de leite por uma alteração da função. Então perceba que pode acontecer, como eu falei, uma regurgitação quando o bebê é manipulado, quando ele é chacoalhado ou quando ele mama em excesso, porque ele jogou o leite que estava ali e ele não conseguiu sustentar aquele leite por ele não ter uma maturação 100% ainda do organismo. E também pode acontecer uma volta de leite por uma alteração da inervação. Então, quando o nervo começa a dar erro de comando, ele pode começar a ter essa volta constante. Então, mamou, o bebê volta o leite, às vezes passa um pouquinho de tempo, regurgita, começa a ter vários sinais. E aí, aquele bebê começa a ficar muito irritado. Então, o bebê mamou, começou a ficar irritado, isso pode ser sinal de que aquela digestão dele não está legal. Aquela digestão não está legal, pode ter certeza que vai começar um ciclo. Então, se o seu bebê está por volta aí dos 15 dias e você está percebendo que ele está querendo mamar de uma quantidade excessiva, começa a mamar numa intensidade muito grande, intervalos muito curtos entre as mamadas, isso pode ser um sinal de que ele está sofrendo com algum desconforto. E qual que é a principal dor que o bebê tem? Aparentemente, o que a gente consegue observar de desconforto no bebê? Principalmente em relação à garganta. Então o bebê pode sofrer com uma esofagite, às vezes uma estomatite, que é uma inflamação da região interna do estômago, da região do esôfago, por onde esse alimento está entrando. Então essa irritação constante por conta desse suco gástrico, então a gente sabe que o suco gástrico está presente dentro do estômago, então é um suco que ajuda a fazer o processo digestivo. Se o leite começa a voltar, se o bebê começa a vomitar, tem uma tendência que esse suco gástrico volte também. E esse suco gástrico é ácido, então ele vai fazer uma certa queimação no estômago, na região do esôfago do bebê, na gargantinha do bebê. Então o bebê começa a ficar muito irritado. E aí o que ele faz? Ele começa a querer mamar numa frequência muito intensa para aliviar essa dor, para aliviar esse desconforto que ele está apresentando aqui na região da garganta. E aí a gente precisa intervir, a gente começa a entender o que está acontecendo com o bebê para poder ajudar ele nessa situação. E aí, o bebê começa a apresentar isso, só que tem alguns que não tem volta de leite. Então, o bebê começa a apresentar todos os sinais. Eu vou contar os sinais para vocês daqui a pouco. O bebê começa a apresentar todos os sinais de desconforto, só que não tem volta de leite. Aí os pais ficam na dúvida. Será que meu bebê está com cólica? Será que essa dor dele é fome realmente? O que está acontecendo com essa criança? E é muito comum essa dúvida, tá? Essa dúvida acontece aí com 97% dos pais por conta dessa confusão. Então, os bebês que têm o refluxo oculto, muitas vezes ele vai ser diagnosticado por todos esses sinais, como eu vou falar para vocês. Às vezes você pode fazer um exame de ultrassom, então no exame de ultrassom vai aparecer e que o bebê tem o refluxo. E por que esse refluxo é oculto? Por que no exame ele aparece e no dia a dia você não consegue ver?
Porque muitas vezes ele tem a volta de leite, ele tem o estímulo do leite voltando pelo esôfago. Então você imagina que aqui na garganta existe um tubo. Então um tubo por onde desce todo o alimento do bebê até chegar no estômago. O bebê tem volta de leite, o leite chegou no estômago, a digestão está ruim, ele sobe de volta. Dentro do exame, lá no exame de ultrassom, o médico consegue ver quantas vezes esse leite volta e dentro de tantos minutos ali que ele faz o exame. Então essa volta de leite ele consegue caracterizar como um refluxo. Então o refluxo é uma volta, um retorno, é o contrário do fluxo. Então refluxo, contrário daquilo que é para ser funcional. Então volta esse leite. Só que o que acontece no refluxo oculto? O bebê engole. Então esse refluxo não chega a ter uma regurgitação. Você não vê leite saindo da boca do bebê. O bebê não joga em jato, o bebê não joga em quantidade. Então você não percebe. E aí ele engole e ele tem esse refluxo oculto. O que pode acontecer um tempinho depois é você perceber o bebê mastigando a língua, parece que está mordendo alguma coisa, que tem alguma coisa incomodando ele, fazendo uma caretinha. Então é sinal de que teve aquela queimação, todo aquele processo de desconforto e agora ele está ali com aquele gostinho azedo na boca. Então isso acontece demais. Então essa incerteza de saber se o bebê tem refluxo ou não, por conta dele não demonstrar, por conta de não existir uma volta de leite tão expressiva. Mas com todas essas informações que eu trago aqui para vocês, que eu estou dando para vocês, tenho certeza que vocês vão sair daqui entendendo se o bebê pode ter um refluxo ou não e entendendo a melhor forma de conseguir ajudar ele, para você procurar realmente o tratamento que vai fazer mais efeito para ele e que funcione mesmo. Porque pensa comigo, se o seu bebê está tendo dor de refluxo, ele não tem cólica, você achava que ele tinha cólica. Se ele está tendo dor de refluxo, você oferece para ele um medicamento para cólica que vai funcionar no intestino, não vai ter um efeito que você precisa. A dor do estômago vai continuar, ele vai provavelmente ter mais desconforto no estômago porque ele acabou de ingerir um medicamento que associado ao leite vai fazer mais desconforto ali na onde já está sensível e não vai resolver porque ele não tem cólica, ele tem dor de refluxo, ele tem má digestão. Então a gente precisa pensar nesses sintomas, a gente precisa, primeiramente, o primeiro passo de tudo é entender o bebê, entender os sintomas, os sinais que ele está dando, para que a gente possa ajudar ele de uma forma efetiva. E aí sim, se for o caso, entrar com medicação, se for necessário, se o médico pedir aí, se o médico orientar a medicação, mas eu digo para vocês, na grande maioria dos casos, basicamente 95% dos casos, não é necessário medicação. A gente consegue reverter mesmo antes da medicação. Tem alguns casos mais agudos, alguns bebês que têm um refluxo muito mais intenso, que o médico precisa, às vezes, entrar com a medicação para auxiliar. Mas o que é o objetivo do tratamento? É a gente conseguir entender o que está acontecendo com o bebê e trabalhar em cima da causa. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, se o bebê tem um torcicolo, se ele tem uma alteração da função, do nervo. Então, pensa comigo, o nervo é uma das estruturas mais importantes para que todo o nosso corpo funcione. Se a gente não tem resposta de inervação, o organismo não tem resposta de funcionamento. Os músculos não trabalham, as funções digestivas não trabalham, os nossos órgãos vitais não conseguem trabalhar. Então a gente depende desses nervos para que tudo funcione bem. Se a gente tem uma alteração da inervação, tudo pode ir por água abaixo. Então a gente corrigindo um processo que está irritando a inervação, a gente tem muito mais facilidade de promover a cura para esse bebê, de conseguir resolver aquele problema de uma forma efetiva. Porque, como eu sempre falo, eu não sou 100% contra a medicação, mas a medicação em situações necessárias. Então, oferecer medicação para um bebê que tem refluxo, mas que tem condições de melhorar sem a medicação, para mim não funciona muito bem. Eu acho que não é um tratamento eficaz para a criança. Porque o que a gente precisa? Entender o que está acontecendo e aí oferecer ali para ele a melhor forma de tratamento. Com certeza você vai ver muita mudança e o bebê vai ficar mais tranquilo. Porque além de você não estar precisando dar uma droga para ele, o tratamento vai estar funcionando de uma forma efetiva. Porque, pensa comigo, isso já aconteceu com pacientes que chegaram pela primeira vez no consultório, pacientes mais velhos, às vezes, crianças de mais de 1 ano. A criança toma, o bebê toma ali o medicamento para o refluxo desde os primeiros meses de vida e parece que está tudo resolvido, que está tudo bem. Quando acaba a medicação, os sintomas voltam. Então, pensa comigo, se você está dando uma medicação
que quando você para a medicação o sintoma volta, será que realmente está resolvendo o problema ou só está amenizando ali, só está mascarando aquele problema? Então, a gente entendendo o que está acontecendo com o bebê, corrigindo todos esses processos, a gente deixa o corpo dele funcionando como novo. Então, é basicamente isso, é basicamente para isso que a gente está aqui. E é assim que funciona a metodologia, para a gente conseguir fazer com que o bebê tenha um corpo que está funcional, que o corpo consegue fazer o processo digestivo, consegue que o intestino funcione bem e que tudo vá se revertendo ali, todos os processos alterados vá voltando a funcionar como precisa. Então, como que você vai conseguir saber se o seu bebê tem refluxo oculto? Se o seu bebê está apresentando, mesmo que ele não tenha volta de leite, como você vai saber se ele tem relações com refluxo oculto, se ele pode estar sofrendo com isso? Pega uma caneta aí que você vai anotar agora todos esses sinais que eu vou falar para você. Então você vai começar a observar no seu bebê. Então observar a criança, prestar atenção na criança é a principal função que a gente precisa ter para entender os sintomas dela. Então inicialmente, qual que é o primeiro sinal que você vai observar? Desconforto depois das mamadas. Se seja no peito, seja na fórmula, mamadeira ou qualquer forma que você dá que você oferece a fórmula para o bebê que não está no peito. Então, em qualquer situação, o bebê mamou, começou a ficar irritado, isso pode ser um sinal de que ele está desconfortável. Pode ser que seja uma irritação porque ele não está satisfeito? Pode ser. Pode ser uma irritação porque ele tem alguma restrição na boca, na função da língua, em alguma região, e isso está causando uma dificuldade para ele mamar? Pode ser. Mas pode ser que ele esteja com queimação, com volta de leite ali que está incomodando ele. Então ele mamou, o leite está voltando, queimando a garganta, isso está irritando e ele começa a chorar. E aí o bebê se joga para trás, não tem uma posição muito confortável para ele. Existem algumas posições em pé que ele vai acostumar mais, mas se você colocar ele deitado, ele vai começar a chorar mais. Então, é característico. Bebê que tem refluxo tem muita dificuldade de ficar deitado na posição horizontal. Então, você terminou de oferecer o mamar. Se você colocar ele deitado na horizontal, tem uma tendência muito grande do leite voltar. Então, imagina o leite aqui no estômago, você colocou ele deitado, o leite desce, o leite sobe, né, no caso. Então, volta ali para a região da garganta dele. Então, o bebê tem muito desconforto, porque a digestão não tá sendo efetiva. Então, colocou o bebê deitado, ele começa a chorar, começa a ficar desconfortável, também é sinal de que ele pode estar com refluxo. Outro sinal de refluxo bem importante é o soluço. Quando o bebê começa a soluçar, ele pode estar ali com sinais de refluxo, principalmente os soluços após a mamada. Vai acontecer a situação do soluço, o bebê está com frio? Pode acontecer. Pode acontecer do bebê soluçar por dar risada? Pode acontecer. Porque o soluço, para ele acontecer, ele depende de uma alteração de função do músculo diafragma, que é um músculo que está por aqui. Então é um músculo que está nessa região e é um músculo responsável pela respiração, ajuda na respiração. Só que ele tem uma relação importante com a função de algumas vísceras também. Então fígado, estômago, intestino. Então ele trabalha auxiliando essas vísceras. E dentro do músculo diafragma, eu já falei bastante isso para vocês, dentro desse músculo tem um espaço por onde entra o esôfago. Então aquele tubo digestivo do bebê aqui tem um espaço no músculo. Então o músculo abre um espacinho para esse tubo passar. Chama hiato esofágico o nome desse espaço. Quando o bebê mama, se ele tem um arrotinho preso ali, às vezes ele consegue eliminar ou não. E aí isso pode começar a irritar essa musculatura aqui e começar a dar espasmo. Então o bebê que tem muito soluço depois da mamada é porque o processo digestivo dele até chegar no estômago não está 100% legal. E aí ele começa a ter os sinais de soluço. Então, soluço também, anota aí, soluço também é um sinal de que o bebê pode estar apresentando refluxo. Aí vem outros sinais que podem estar associados também. Então, principalmente, esses são os principais, tá? Então, esses são os mais importantes. Aí, o que você pode perceber quando o bebê tem refluxo? Barulhinho na garganta. O bebê tem um barulhinho, parece um barulhinho estranho, enquanto às vezes ele está mamando mesmo, pode parecer que está voltando alguma coisa. Ou quando você coloca ele deitado, ele começa a fazer um barulhinho esquisito, um barulhinho estranho na garganta. Isso pode ser sinal de refluxo. Bebê que tem muita secreção nasal, muita secreção no nariz. O que acontece? O leite volta, irrita toda a mucosa nasal, porque o leite vai inflamar aquilo ali, é um lugar que não é para ter leite. Muitas vezes tem bebê que acaba voltando leite pelo nariz,
ou não volta, mas irrita essa camada nasal, essa mucosa nasal, e aí o bebê começa a ter muito acúmulo de secreção. Então começa a ficar com o narizinho sempre sujo, você precisa fazer limpeza, lavagem constante, e a hora que o bebê é colocado deitado, ele ronca. Então, o bebê que ronca é um sinal de que é um bebê que pode estar tendo a rinite do bebê, que a gente chama, uma irritação de toda a mucosa nasal, e na grande maioria dos casos é por conta da volta de leite, é por conta do refluxo. Então, mais um sinal de que o bebê pode estar tendo refluxo, pode estar tendo refluxo oculto, é esse ronquinho. E aí isso incomoda muito, porque se ele tiver com secreção nasal, se ele tiver com secreçãozinha no nariz ali, isso atrapalha a respiração. E aí acaba confundindo ainda mais você, porque ele vai chorar depois da mamada, ele vai chorar quando você colocar deitado, ele vai ficar irritado, e aí ele pode estar irritado tanto pela queimação quanto pela dificuldade de respirar. Então tá vendo que o refluxo ele pode causar uma série de desconfortos para a criança? Então quando a gente consegue corrigir a causa principal do refluxo, a gente corrige todos os outros sintomas e o bebê começa a dormir mais tranquilo. Porque eu costumo dizer, bebê que tem dor não dorme bem. Então isso não é novidade para ninguém, mesmo que você seja mãe nova por aqui, já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas eu costumo falar muito sobre isso. Bebê que tem dor não dorme bem, porque a gente adulto não tem dor, não consegue dormir. Imagina uma criança que a única forma dele conseguir demonstrar alguma coisa para você é chorando. Então ele não vai dormir bem. Então o bebê que está com todo esse desconforto não consegue dormir bem. E aí, se associado a isso, ele tiver uma secreção no nariz ainda que está impedindo a boa respiração dele, aí que esse bebê não dorme tranquilo mesmo. Então, espero que vocês tenham anotado aí todas as informações que eu dei para vocês, todos esses sinais. Tudo isso pode ser sinal de refluxo. Então, o bebê não tem volta de leite, mas está apresentando tudo isso, fica de olho. Começa a observar se o seu bebê tem alguma preferência de lado para dormir, se ele pode estar tendo alguma tensão, se ele pode ter sofrido algum chicote, como eu expliquei para vocês mais cedo. Então, tudo isso pode fazer com que essa inervação, toda essa zona de comando de funcionamento do estômago, da região intestinal também, tudo funciona de uma forma errada. E aí o bebê começa a apresentar todos esses sinais, todos esses sintomas, e aí você não consegue entender o seu bebê. Então, a partir de hoje, você já sabe, já consegue administrar um pouco mais aí o que pode estar acontecendo dentro da sua casa. Se achar necessário, você pode levar até um médico radiologista para fazer um exame ali de ultrassom, para ver se realmente tem, se consegue diagnosticar através do exame, ou você pode entender o que está acontecendo com ele, aplicar todas as técnicas que eu ensino, e isso vai fazer com que seu bebê melhore.